Já que ninguém quer se manifestar, vamos para o questionário. Esse questionário aqui, né? Regra da cadeia, correto? Vamos lá, gente. Fala alguma coisa aí. Vocês estão Sim, ouvindo? professor. Certo, professor, é isso mesmo. Isso, professor. Eu estou quase pedindo para vocês deixarem os microfones abertos, só para ter um pouquinho mais de vida nessa aula, porque fica tão silencioso, é assustador, vocês não têm ideia. Vou falar para Professor, o vocês. máximo que vai acontecer é meu cachorro participar da aula mais do que eu. Eu tenho, existem os casos que podem ser suprimidos por conta de interferências externas, sem dúvida. Ó, vamos lá. Não, não é isso que eu quero. Na ordem que eu fiz aqui. Primeira pergunta que eu fiz. O primeiro vídeo já apresenta a fórmula da derivada de uma função composta m de n de x. Qual foi a fórmula apresentada? Deixa eu ver aqui. Gustavo, Opa, tá aqui. qual delas? É a última. A última. Essa fórmula da derivada de função composta, perfeito, Gustavo, isso mesmo. Isso aqui tem que ser um mantra para vocês, entendeu? Vocês têm que ter isso no sangue. Compra aquelas canetas que escrevem em azulejo e escreve isso no azulejo do banheiro. Toda hora que você for tomar banho, você fica pensando nisso. Derivada da função composta é a derivada da primeira, aplicada na segunda, vezes a derivada da segunda. Esse é o mantra da derivada de função composta de regra da cadeia. Tá? Isso aqui não pode errar de forma nenhuma. Segunda questão. Ao apresentar o primeiro vídeo, o primeiro exemplo no primeiro vídeo, que é aquele seno de x² mais 2, o professor desenha a sequência do encadeamento das funções que compõem o exemplo. É daqui que vem o nome da regra da cadeia, né, desse encadeamento. Quem são essas duas funções e qual a sequência correta de encadeamento? Deixa eu ver quem pode responder isso agora. Lara, tá com o microfone, Lara? Tô, Não vale professor. isso. Ótimo. Qual das opções aqui que é a correta, Lara? Peraí. Eu acho que é a 2. A 2? As funções são seno de x e x² mais 2. E aí a gente sai de x, vai para o x² mais 2, aí aplica o seno em x² mais 2 e vira seno de x² mais 2. Correto? Perfeito. Essas duas, a primeira e a terceira, não, a primeira e a última, elas têm o seno de x e x², ou seja, essa aqui nem vai dar a função que ele usa, né? E na terceira, ele daria seno de x ao quadrado mais 2, né? Que não é a função que ele usa. Próxima. Quais os passos a serem seguidos pelo método ninja? Esse método ninja que ele fala que foi ele que inventou, não é não, foi não. Aquilo todo mundo sabe, viu? Não é ele que inventou, não. Ele não tá com essa bola toda assim, não. Ele é bom, gosto dele, mas não é ele que inventou, não. Viu? Quais são os passos apresentados ou que devem ser seguidos para poder fazer o método ninja? Deixa eu ver alguém aqui mais lá para o fundo. Tamires. Tá com o microfone, Tamires? É Tamires, com a Oliveira. Oi, senhor. E aí, qual das opções eu faço? É a primeira? A primeira? Aqui está saindo. Identifico a quantidade de funções envolvidas na função, na composição, depois eu calculo a derivada de fora para dentro. É o que a gente falou lá, a derivada da primeira, aplicada na de dentro, vezes a derivada de dentro. Muito bem, é isso aí mesmo. Próximo exercício. Eu tenho certeza que a Inara está morrendo de medo de eu chamar ela, então eu vou chamar. Eu tava mesmo. Eu sabia. Eu li, matemática, eu com esse negócio de ficar de longe, eu estou lendo pensamento agora.
Inara, seguindo os exemplos apresentados no segundo vídeo para identificar a quantidade de funções, quantas funções a gente tem aqui nesse exemplo? 5, professor. Quais são Logaritmo elas? natural, a raiz, o cosseno, 1 e o x ao quadrado mais 4. É o 1 sobre x, né? Isso. 1 sobre x e depois o x ao quadrado mais 4, certo? Exatamente. A gente tem a resposta 5 questões. É importante a gente lembrar que... Opa, perdeu de onde vi aqui. Que a gente chama de função qualquer coisa que não seja só x. X mais 1 já é uma função. Tá? Então, o x ao quadrado mais 4 é uma função. Então, se eu fosse fazer o encadeamento, eu sairia de x para x ao quadrado mais 4, certo? Se eu fosse pensar desse jeito aqui, ó, nessa sequencinha aqui, a sequência de encadeamento é justamente a sequência que vai te mostrar como é que a função funciona de dentro para fora. E aí você vai derivar de fora para dentro, ou seja, você vai derivar contrário a isso aqui. Tá? É importante você ter essa visão na regra da cadeia. Então, ó, eu saio de x para x ao quadrado mais 4. X ao quadrado mais 4 eu vou para 1 sobre x ao quadrado mais 4, ou seja, eu vou usar a função 1 sobre x. Aí eu vou pegar essa função e vou aplicar o cosseno nisso tudo. Então, a terceira é o cosseno. Pegou o cosseno, eu vou aplicar a raiz do cosseno, então a raiz é a quarta função, e o ln é a última. Aí de fora para dentro eu derivo o ln disso tudo, vezes a derivada da raiz disso tudo, vezes a derivada do cosseno disso tudo, vezes a derivada de 1 sobre x disso aqui, vezes a derivada disso aqui. Tá bom? Isso aqui, a derivada desse negócio que dá um negócio desesperador. Tá? Mas não precisa cortar os pulsos, não. Dá para fazer. A gente vai fazer depois aqui, só para a gente ver que loucura que é esse trem aqui. Última questão? Última questão. Pelo método Ninja. Adorei o nome do método Ninja. Como é que fica a derivada desse trem aqui? Ó? Deixa eu pegar um aqui. Eu só chamei mulheres, eu estou sendo muito sexista. Vou pegar um rapaz. Não, eu chamei o Gustavo. Desculpa, Gustavo. Perdão. Corrigi a tempo. Deixa eu ver, cara. Sobe, desce. Pedro. Pedro Alexandre. Tá com o microfone, Pedro? Sim. Beleza. Qual que é a derivada dessa função aqui, Pedro? Não tá dando pra enxergar. Agora dá. É a opção 4, professor. A derivada da exponencial de seno ao quadrado de x vai ser o próprio e elevado a seno ao quadrado de x, porque a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do seno, que é cosseno, vezes a derivada desse coisinho que está aqui dentro, que é 2x. Isso aí. Perfeito. Muito bom. E aí, cambada, o que vocês acharam da regra da cadeia? Muito difícil, muito fácil? Tranquilo? Não está tranquilo? De boa? Olha, pra aprender e de boas, professor, mas pra aplicar acho que vai ser meio embaçado. Para aplicar meio embaçado? É, porque ela é muito trabalhosa. Não. Imagina fazer esse que você mostrou, que tinha 5 funções. Derivar ln, depois a raiz, depois ela o quê? Aí eu, Isso. Como é que fala? O conceito em si, o que fazer até não é tão difícil. Mas em algumas situações o trabalho é muito grande, né? É mais nesse sentido, né? Ela não é difícil, mas é trabalhosa. Correto? Exatamente. Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho então da regra da cadeia. Estão vendo isso aqui, né? Sim. Faça um pouco de trás para frente. Qual é a seção que está a lista de exercícios é sobre a seção 3.1.
Alguém pode me ajudar nisso? Isso, professor, 3.1. Opa, peraí. Isso. Ó, teve alguns alunos que foram. Aliás, quando o dia que eu falei que eu ia fazer abrir um horário de reforço, de plantão, 2 horas de plantão além das nossas 4 aulas semanais, um monte de gente aí ficou, oh, que da hora, não sei o quê, pá, pá, pá. 2 ou 3 só que estão aparecendo lá, hein? Esses 2 ou 3 estão se dando bem. Eu quero ver quero ver mais gente lá, hein? Ó, deixa eu explicar uma coisa que eu falei lá naquela aula de quinta-feira, ontem. Foi ontem, né? Foi ontem, Alessandro, que a gente falou, né? Foi ontem, professor. É importante vocês, em termos de derivadas, a gente tem que ter muito claro dois conceitos. O conceito de calcular a derivada direto num ponto e calcular a derivada como função, tá? Isso aqui são duas coisas diferentes. Aqui eu escolho um ponto e aí eu faço o cálculo da derivada e o resultado disso é um número. Nesse caso, eu não escolho o ponto, eu deixo o x livre e o resultado disso aqui é uma função, tá? Então é muito importante que a gente entenda isso. Nesse caso aqui, eu tenho como resultado um número e nesse caso aqui, eu tenho como resultado uma função, tá certo? E aí, como é que a gente faz esses dois cálculos? Na teoria, esse cálculo é feito com base num limite, nos dois casos. Bom, lembrando, a aula passada eu fiz uma revisão bem longa de limites. A gente falou de tudo que tinha para falar de limite, lembra? E a gente começou a falar rapidamente no final da aula de funções. Então, só continuando um pouco essa questão de funções, eu tinha falado que eu ia falar de regra da cadeia, mas não, vamos falar disso aqui primeiro, é importante. Ó, as duas são feitas por limite, com a diferença do resultado de cada uma delas, né? Esse limite aqui me dá como resultado, ai, muito grande isso, um número, e esse limite me dá como resultado uma função. Como é que a gente calcula isso aqui? Tem dois jeitos de calcular esse limite, mas o que a gente aprende primeiro é f de x menos f de x0, x menos x0, e aqui o x se aproximando de x0, né? Essa é a primeira forma que a gente apresenta, que a gente vê. Eu posso refazer isso de uma outra maneira, fazendo o seguinte, o x, eu posso chamar esse x de x0 mais h. Eu uso o próprio x0 e faço um acréscimo nesse x0 para ser esse outro ponto aqui. Certo? E aí o que acontece? Na parte aqui do limite, ó, para o x se aproximar do x0, eu preciso fazer com que o h se aproxime de 0. Certo? Quando esse cara aqui vai a 0, o x se aproxima de x0. Então, essas coisas são equivalentes. Com isso, eu tenho uma definição equivalente de derivada, né? Que é essa outra que está aqui. Uma ficou muito grande, agora a outra vai ficar muito pequena. Ó, f, no lugar de x, eu vou colocar x mais h, x0 mais h. x0 mais h. O f de x0 fica igual, certo?
E aqui eu tenho x menos x0. Se o x é x0 mais h, então significa que h é justamente x menos x0. Então aqui embaixo vai h. E se o x se aproxima de x0 é equivalente a fazer o h tender a zero, então nesse limite eu faço o h tender a zero. Então essas definições são equivalentes, elas fazem a mesma coisa. Tá? E com base nessa outra definição é que a gente faz a definição de derivada, de função derivada. Porque o que eu faço? Eu simplesmente troco esse x0 por um x qualquer. Que aí eu deixo esse cara livre. Então, a minha definição de função derivada fica sendo assim. Tudo bem? Então, é assim que eu calculo derivada por definição. Tá? Então, a gente viu vários vídeos, vocês viram vários exemplos. Né? Por exemplo, como é que eu provo que a derivada, ou como é que eu calculo a derivada de x quadrado? Né? A minha função é x quadrado. Então, isso aqui seria o limite de f de x mais h, ou seja, x mais h ao quadrado, menos f de x, que é x quadrado, sobre h, com h tendendo a zero. Então, todo esse cálculo eu faço para poder fazer calcular a derivada usando a definição. E vocês viram lá que você vai fazer umas coisinhas aqui e você vai chegar à conclusão de que isso aqui é 2x. E aí a gente entra numa outra fase, que é justamente as regras de derivada. Que é aquele conjunto de regrinhas que o rapaz lá do Me Salva passou. Né? Por exemplo, a gente sabe que quando eu derivo x a uma potência de n, eu não vou, usando as regras, eu não vou mais usar essas funções aqui. Se alguém tiver perdidaço, assim, tipo, professor, o que você está falando? Grita, tá bom? No chat nem sempre eu acompanho, porque às vezes ele fecha, tá? Estão entendendo a linha de raciocínio do que eu estou falando aqui? Sim. Tá, então, ó, essas regras derivadas, essas aqui não tem jeito, vocês têm que saber mesmo, entendeu? Não tem engenheiro que não sabe derivar. O engenheiro que não sabe derivar, precisa repensar se ele é mesmo um engenheiro, tá? Então, essa aqui, a gente faz o quê? É a regra do Pimba, tá? Essa potência que está aqui cai, aqui em cima fica ela menos 1, e depois a gente tem um monte de derivada, né? A de regras. A derivada de uma constante é zero, né? Se uma constante, e vai ter um monte de derivada. Tá? Alguém ficou com dúvida em alguma regra? Porque essas regras aqui não tem outra forma que não seja se familiarizar com ela usando. Faz um papel, põe todas as regras e vai usando na resolução, entendeu? Eu consegui ontem, foi bom eu falar disso aqui, porque eu consegui ontem estabelecer, eu só não coloquei no Classroom ainda, porque eu queria falar para vocês. Vocês vão poder ter acesso ao PDF desse livro aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Vocês estão me vendo? Minha câmera está ligada? Sim, sim, professor.
Então, Pequeno, mas pelo menos o meu pequeno, mas dá pra te ver aqui no cantinho. tá no cantinho aí, porque eu tô com a tela, né? Que é o livro que eu estou usando como livro texto, tá? Então eu vou colocar lá no Classroom, no Classroom, no material de apoio, o passo a passo que você precisa fazer para poder ter acesso a isso. Em linhas gerais, né, só fazer um pause aí na coisa, o que acontece? A Unesp paga por esses acessos. E é nesse momento agora, acho que tem até um acordo com a Pearson que eles estão liberando mais coisas, então vocês vão poder acessar o livro. Só que o acesso é online, você não consegue baixar o livro. Eles são tontos, mas nem tanto, né? Então, para poder fazer esse acesso, você precisa estar logado no IP da Unesp. Certo? Então, na sua casa, você não está logado no IP da Unesp, você está logado no seu IP, na sua internet. Mas a Unesp consegue prover para a gente uma forma de conectar pelo endereço da Unesp, que é o negócio que a gente chama de VPN. Tá? Isso aqui, quando a gente acessa o VPN, a gente está logado como se fosse da Unesp. Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Meu computador não é lá dos mais rápidos, tá? Então, ai, Senhor. Oh, misericórdia. Eu vou colocar todo o passo a passo para vocês fazerem isso nos computadores de vocês e dá para fazer no celular também. Ó, aqui na rede internet existe já um negócio que chama VPN, tá vendo? E a intenção é que você adicione no seu computador esse VPN da Unesp. Porque quando a gente conecta aqui, quando você está conectado, é como se eu estivesse. Alô, Oi, Pro, agora sim. destravou? Pelo menos a sua voz, sim, a sua tela tá no aula de cálculo. Tá me vendo aqui. Bom, Uhum, Tom, sim. até onde vocês conseguiram acompanhar? Até a sua explicação do VPN, e aí depois caiu. Tá, então, ó, eu vou colocar lá para vocês como é que vocês fazem para ter um VPN no seu computador, para poder acessar o material do livro, tá? Isso vai ajudar um pouco a ter um pouco mais de acesso ao conteúdo. A única coisa é que você não vai conseguir baixar o livro, por razões óbvias, mas você vai conseguir acessar o livro, o que já é muito, muito bom. Então, ó, só retomando aqui o nosso assunto, em relação a essas regrinhas que os vídeos apresentam para vocês, ficou alguma dúvida em alguma delas, especificamente? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo está me vendo, né? Tá destravado? Tá sim, professor. Tá, nessas regras todas que aparecem aqui, ficou tem alguma pendência nisso ou a gente pode depois só fazer alguns exercícios? Eu? Professor, quando você fala das regras, você diz também incluindo aquela tabela que o cara
Cara, não esqueci o nome do canal dele. Davi Salva. Né? Sim. Isso aqui faz parte daquela tabela, lembra? Ah, tá. É que tinha passado outro vídeo, essas eram as 3 regras básicas, alguma coisa assim, mas então beleza. É que tem várias regras que são envolvidas nisso. Por exemplo, tem aquelas outras regras que são a derivada da soma é a soma das derivadas. Certo? Isso aqui também é uma regra de derivação. A derivada do produto não é o produto das derivadas, né? É a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então tem as regras de derivação práticas, aquelas que a gente, como é que a gente, que é a tabela de derivadas, né? Ele chama de tabela de derivadas, né? Isso aqui é uma tabela de derivadas. Isso, essas coisas aqui todas. E aqui, existem essas as outras regras que no fim das contas, tudo é regra, né? Mas nisso aqui não tem nenhum problema, então. Muito bem. Se não tem problema, podemos seguir? Quem cala consente, hein? O meu medo é se vocês estão calados, porque vocês não estão me ouvindo, ou porque vocês realmente estão calados. Vocês estão aí? Sim. Sempre. Vamos lá, então. Da regra da cadeia. Muito rapidamente. Função composta. Alguém tem alguma dúvida com relação à função composta? Vocês viram que eu coloquei lá no material? Ó, vou até colocar aqui de volta. Aqui. Ó, aqui eram os vídeos que precisavam ser assistidos para aula, né? Eu coloquei esse material complementar aqui. Esses dois são de função composta e esse aqui é sobre a regra da cadeia de uma forma mais teórica, né? Tem gente que fala, não entendo muito o que ele fala, é porque ele fala da parte mais teórica, né? Então é importante ter esse contato. Então, embora seja um material complementar, é importante que vocês assistam isso aqui, tá? Vamos lá. Função composta. Alguém tem algum problema com isso? Alô? Alô? Não? Acho que não, professor. Ótimo. Que bom. Então, ó, dadas duas funções, eu posso fazer a composição delas, né? Ou seja, eu vou aplicar uma função na imagem de uma outra. E aí agora o que a regra da cadeia é justamente derivar isso aqui. Como é que eu faço para derivar isso, né? E aí o que a gente viu é que eu vou seguir sempre essa regra. Derivo a de fora e aplico na de dentro e multiplico pela Oxe, que derivada é essa? Aplico na derivada da de dentro. Se a de dentro for outra função composta, eu continuo fazendo o mesmo procedimento, né? Ó, se eu pego uma função, eu vou usar a mesma f que está aqui, mas talvez não fosse legal usar, porque essa aqui não é, essa f não é essa, né? Porque essa aqui é a composta de duas, essa aqui já é o resultado delas, essa outra aqui. Raiz de x ao quadrado mais x.
Todo mundo está aí em casa assistindo a aula. Você está com caderno e papel aí na mão? Caderno e papel, não, caderno e lápis na mão? Vocês têm acesso, está com isso aí? Vocês estão só com o celular ou só com o computador? Alô? Sem papel? Não tem jeito de vocês conseguirem papel? Como é que vocês assistem aula de cálculo sem papel? Então, ó, vocês têm 2 minutos. Pega o papel e faz a derivada e deriva essa função aí. Eu não estou vendo se você está fazendo ou não. Se você não fizer, o problema não é meu, certo? Mas eu quero que você tente fazer. Muitos não fazem isso nem quando a gente está junto na mesma sala que vocês estão me vendo. Agora, então, misericórdia. Mas, por favor, para o seu bem, não para o meu, faz aí. Deriva essa função. Quanto é que dá essa derivada? Quanto é que dá isso aqui? Pode falar o resultado? Me dá só mais um minutinho. Vocês estão fazendo ou não? Sim, Não faz aí. não sei se tá certo. Não, isso é outra história. Não sei se tá certo. Não sei se estou Não. fazendo pelo caminho Mas, certo. Mas tudo bem. ó, enquanto isso eu vou terminar meu pãozinho com mortadela. Vai lá. Vamos lá, quem quer dar a resposta? F' de x é igual a quanto? Fala aí quanto você chegou, que aí depois a gente vai conferir. Eu coloquei 1 sobre x ao quadrado mais x vezes 2x. Aqui é x ao quadrado mais x. E em cima, 1 vezes 2x. 1 vezes 2. É aqui 2x. Isso. Você pode colocar aqui, né? Sim. Quem mais quer fazer algum comentário? Alguém mais chegou nesse resultado? Ou chegou a algum resultado diferente? O meu deu diferente, senhor. O que deu? O meu também. O meu deu 2x mais 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais x. 2. O meu, o mais um ficou fora da divisão. Miséria. Não, calma, peraí. Muitas possibilidades aqui, né? Ah, não, tá certo. Tá certo aqui também? Ficou assim também? Sim. Alguém tem alguma outra coisa diferente desses dois? Um do branco ou esse que está junto com o amarelo? Vamos ver. A gente pode fazer de duas formas isso aqui. Olhando cuidadosamente para isso aqui. E já pode fazer direto pelo método ninja. Certo? O método ninja requer um pouco de cuidado, porque a gente pode comer alguma bola e passar reto em alguma situação. De que jeito vocês querem que eu faça primeiro? Eu vou fazer dos dois jeitos. Usando a definição com todo o cuidadinho, bem devagarinho, e direto pelo método ninja. Faço primeiro por qual delas? Pelo ninja. Vai no ninja primeiro? Prefiro.
Método ninja. Muito bem. No método ninja, que o rapaz disse que inventou, mentira. O que a gente faz? Eu vou derivar isso aqui. Certo? Quem é a função de fora? A raiz? A raiz. Então, ó, primeiro, eu preciso lembrar qual é a derivada da raiz de x. Quem lembra? 1 sobre 2 raiz de x. 1 sobre 2 raiz de x. Ah, professor, eu fiquei em dúvida por que que é isso aí. Simples. Raiz de x é x elevado a meio. Deriva isso aqui. Porque a regra da potência, se você não conseguiu decorar a regra da potência, olha, tem uma coisinha para contar para você. Toma um centro aí para dar uma melhorada na memória, hein? Porque essa aqui é fácil. Então, ó, desce o meio, fica o x elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Menos meio é como se eu fizesse 1 sobre x elevado a meio. Então, eu vou ter isso aqui. Certo? Muito bem. Tendo essa informação, o que a gente faz? Eu venho para cá. Derivada da raiz. Vou colocar a derivada da raiz aqui. 1, do jeito que está aqui, ó. 1 sobre 2 vezes a raiz do argumento, que no caso é x ao quadrado mais x. Certo? E aqui que diz o método ninja? Vezes a derivada do que está da de dentro. Quem é a função de dentro? X quadrado mais x. Quanto é a derivada de x quadrado mais x? Derivada de x quadrado é 2x. Derivada de x é 1. Certo? Isso tudo eu posso escrever tudo junto como sendo esse cara aqui vem aqui para cima, certo? E embaixo fica isso aqui. Certo? Então, essa segunda forma aqui está certa. Ficou dúvida? Professor, eu vou Sim. precisar racionalizar ou posso deixar assim mesmo? Não, deixa assim. Deixa assim. Tá. Não tem necessidade esse negócio de racionalizar. Eu não sei quem que inventou que precisa racionalizar. Não tem necessidade. Mas lá na escola você aprende, né? Ai, não pode ficar raiz embaixo. Bobagem. Esquece isso. Aqui pode. Aqui é universidade. Tá claro isso? Quem ficou com dúvida nessa conta aqui? Alguém ficou com dúvida? Eu tenho uma pergunta, professor. Pergunte. Que embaixo, quando dá tipo 2 raiz de x ao quadrado Mais mais x, então o x que ficaria dentro da raiz, quando a gente deriva a raiz de x, esse x seria o x ao quadrado mais x. Isso. O que acontece? A regra da derivada da raiz diz o seguinte, ó, a raiz do... Como é que chama esse cara aqui? Um é o radical, esse é o radicando, né? É. O que tiver aqui, vai aqui, ó. A regra da cadeia diz o seguinte, se o que está aqui não é só x, então isso é uma função composta. Uhum. Sendo uma função composta, eu tenho que usar a regra da cadeia. E aí, na regra da cadeia, isso tudo que está aqui tem que ser repetido aqui. Eu tenho a mesma coisa. Esse desenho é igualzinho a esse desenho aqui, ó. Concorda? Sim. Então, o que está aqui vai para cá.
A questão é que eu tenho que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro, porque senão eu corro o risco de fazer errado. Só tem uma situação em que a regra da cadeia é igual a... Como é que fala? Derivada? A derivada sem ser pela regra da cadeia. Olha essa situação aqui, ó. Eu vou pegar a função a raiz de novo, só para a gente aproveitar o gancho. C é uma constante, é um número real qualquer. Quanto dá essa derivada? Vai dar 1 sobre 2 raiz de x mais c. Um sobre 2 raiz de x mais c. Vezes 1 mais 0. Isso. Em tese, isso aqui é uma função composta. Certo? Então, eu tenho que fazer 1 sobre 2 vezes a raiz disso, porque isso aqui é a derivada da raiz, e eu tenho que multiplicar isso pela derivada do que está dentro. Vou deixar indicado, inclusive, x mais c, derivada. Quando eu faço isso, o que nós temos? Embaixo fica 2 raiz de x mais c, e em cima, a derivada disso aqui é 1 mais 0. 1 mais 0 é 1 vezes 1 dá 1. Certo? Então, a derivada disso aqui é 1 sobre 2 vezes a raiz disso aqui, que é igual à derivada da função sem ser composta. Mas por que isso acontece? Porque a segunda parte da regra da cadeia deu 1. Então, a derivada fica igual. Quando eu faço derivada de x de raiz de x... Opa, desculpa. Isso que eu quero. Vem cá, vem cá. Tira isso aqui. Quando eu tenho a função raiz de x e eu calculo a derivada disso, eu tenho 1 sobre 2 raiz de x. E nesse caso eu tenho a mesma coisa, né? 1 sobre 2 raiz de x mais c, que é o que tinha antes. Tá? Então, só nesse caso, quando a minha função composta, a função de dentro é x mais uma constante, as derivadas vão ser iguais. Porque essa segunda parte aqui é 1. Tá bom? Ok, obrigada. Vamos lá. Ó. Aquele exemplo maluco lá. Me ajuda a lembrar. Quem é a função? ln, mais com ln, não é? Da raiz do cosseno de 1 sobre x ao quadrado. Eu não lembro agora aqui. Eu acho que era 4. Oi? Eu acho que era 4. X ao 4. quadrado mais 4. Essa é a função. Vamos fazer primeiro a outra lá pela teoria ou você já segue aqui? O que vocês preferem? Faz a teoria. Derivar isso aqui usando a teoria, né? Então, ó, a função, voltando lá, f de x é raiz x ao quadrado mais 2x. A fórmula é f de g de x
linha, a derivada da composta é a derivada da primeira, aplicada em G, vezes a derivada da G. Então, a primeira coisa, deixa eu trocar esses nomes aqui, vai. Não vai ficar muito ruim. Os dois com o mesmo nome. Pera aí. Vou usar o M e o N que o professor lá usa. Então, ó, derivada da de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da de dentro. Primeira coisa, quem é a função de fora? Raiz de x, correto? Quem é a função de dentro? Isso aqui. X ao quadrado mais 2x. Aí, quem são as derivadas? Dessas duas. M' de x, quem é? Derivada de raiz de x, que a gente já viu, 1 sobre 2 raiz de x. N' de x é derivada disso aqui, 2x mais 2. Agora eu vou pegar tudo isso e jogar aqui nessa fórmula. Então, o que eu preciso observar? Eu tenho a derivada de m em a derivada de n. Então, ó, a f' de x, que é a derivada disso aqui, é igual a essa fórmula aqui, certo? M de n de x'. Então, quem é o m' de x? O m' é isso aqui, ó. 1 sobre 2 raiz. Agora, quem é o argumento dessa função? O argumento dessa função é n. N de x é isso aqui. Então, aqui dentro vai 2x mais 2. X quadrado mais 2. Certo? Vezes, e aí o que eu tenho aqui? A derivada de n. Derivada de n é isso aqui. E onde ela está sendo aplicada? No próprio x. Então, é exatamente isso que está aqui. Então, aqui vem 2x mais 2. Tudo bem? Assim, a gente dá uma explicitada em quem são as funções que compõem isso aqui. No fundo, o método ninja é simplesmente não escrever isso aqui. Mas a gente acaba fazendo, lógico, essa conta. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Eu vou mudar isso aqui de lugar, porque isso aqui vai ficar... Opa. Tira isso aqui. Ah, não devia ter feito isso. Vou fazer outra coisa aqui. Tira isso. Vamos lá. Voltando. Ln do raiz de cosseno de 1 sobre x2 mais 4. Eu quero derivar isso. Aí vem, primeira derivada. Quem aqui é a função de fora? Ln de x, certo?
Quanto que é a derivada de ln de x? Uma 1 pergunta. sobre x. Querem tentar fazer isso primeiro? Sozinhos? Sim ou não? Alguém já tentou fazer? Ixi, caiu? Alô? Não, não caiu, prof. Não, não. Vocês só estão fugindo da pergunta, né? Seus... Eu não tentei fazer ainda, prof. Então, eu estou perguntando se vocês querem tentar fazer primeiro ou não. Ó, vamos lá. Pra mim, tanto faz, na real. Eu acho que enquanto você vai fazendo, eu vou tentando também fazer um passo à É. frente, então dá mesmo, eu acho. Perfeito. Pelo menos pra mim. Tá. Vamos lá. Então, derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, a derivada desse negócio aqui, ó, o que a gente vai ter? O que está aqui dentro do ln vai ficar embaixo disso aqui. Certo? Então, isso aqui vai dar... Vou colocar bem aqui, porque vai ter muita coisa para colocar aqui, certo? Ó, eu vou começar com 1 sobre o argumento do ln, tá vendo? Tudo isso tem que estar aqui debaixo, do jeito que está aqui, ó. Aqui vai ser raiz do cosseno de 1 sobre x ao quadrado mais 4. Certo? Isso aqui foi só a primeira das derivadas. Quantas derivadas a gente vai calcular aqui? Quantas funções você tem aqui? 5. 5, certo? Então, ó, a primeira vezes, agora eu teria que fazer a derivada da segunda. Quem é a segunda função? De fora para dentro? A Raiz. raiz quadrada. Então, derivada. A gente já viu, eu só vou colocar aqui para poder dar uma colorida nesse negócio. Derivada da raiz de x, a gente viu que é 1 sobre 2 raiz de x, não é isso? Então, de novo, ó, o que está dentro da raiz vai ficar dentro dessa outra raiz aqui no denominador. Correto? Então, ó, a gente vai ter outra fração aqui, que agora eu estou derivando a raiz. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz, e agora entra o que está dentro da raiz. Certo? Então, aqui dentro vai vir cosseno de 1 sobre x ao quadrado mais 4. Nossa Senhora, parece tudo. Tudo bem? Estão acompanhando? Sim. Sim. Alguém se perdeu? Tem alguém muito perdido aí? Alô, alô, alô? Quem é o próximo? Vou começar a chamar por nome, já que vocês estão muito preguiçosos. Próximo é Quem quer ainda? Cosseno? Aí vai ficar menos 6. Tem alguém passando de... Professor, Oi. professor, não tem que fazer a raiz primeiro, antes do cosseno? Ué, não é esse aqui?
Não, Acho fazer que ele quis dizer, tipo. tipo, tirar da raiz. Fazer a derivada da raiz de x primeiro. Antes de fazer a de cosseno de x. Ou não, não importa. Não sei se eu estou entendendo a sua dúvida. É tipo. Esse aí é o raiz do. Ah, não, você já. Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Tô viajando aqui. Então, é que na verdade o que acontece? Ó, olha que maluco. A derivada do ln é o inverso do argumento, certo? Por isso que eu estou colocando em cores diferentes, para justamente não dar essa. Para a gente não ter essa confusão. Então, veja só. Isso aqui. Isso aqui é a derivada do ln, certo? Isso que está aqui é a derivada da raiz. Os dois vai dar 1 sobre essa raiz. Só que aqui aparece um 2, por causa desse 2. E aqui aparece a raiz, porque ela é o argumento do ln. Tá bom? Por isso que confunde. Eu acho que foi essa confusão que você fez. Sim, foi isso mesmo. Foi Obrigado. isso mesmo? Não, tranquilo. Mas, por favor, qualquer dúvida que vocês tivessem, por mais besta que vocês acharem que é dúvida, não é. Nunca é. Tá bom? Perguntem. Isso só vai ajudar todo mundo. Tá? Então, ó, derivada do cosseno. Qual que é a derivada do cosseno? Menos seno de x. Menos seno de x. Certo? Então, aqui eu vou ter, mais uma vez, o argumento do cosseno vai passar a ser o argumento do seno. Estamos juntos? Sim. Então, eu vou ter aqui, ó, por entre parênteses, porque tem um sinal de menos, né? Menos seno, e aqui vem de novo. Vou colocar parênteses, não, peraí. Outro colchete, né? Ficar aqui com o título. Menos seno do argumento. Quem é o argumento agora? O argumento é esse cara aqui, ó. Então, é esse cara que vai vir aqui. 1 sobre x ao quadrado mais 4. Fecha aqui. Fecha aqui. Certo? Então, aqui, ó, eu tenho derivada do cosseno. Estão acompanhando ou não? Sim. Sim. E agora? Quem que eu vou derivar? 1 sobre x. Perfeito. Então, agora eu vou derivar 1 sobre x. Quem é a derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x ao quadrado. Menos 1 sobre x quadrado. E aí, então, o argumento que está aqui no denominador vai continuar no denominador, só que agora ao quadrado. Né? Então, vou deixar aqui, ó. Menos. O Luca tá lavando louça, tá empolgadinho aqui, ó. Ele tá de férias, então vai lavar louça, né? Ó, menos. Ó, quem que eu tô derivando agora? Isso aqui, né? Então, vai ficar menos 1, tá?
Quem que é a parte de baixo do 1 sobre x? É isso aqui tudo. Então, é isso ali que é aquilo lá que vai aparecer aqui. Certo? Falta Professor, tem que levar ao quadrado, né? Isso. Nossa, desculpa. Eu só queria ver se você estava prestando atenção. Só queria ver se vocês estavam prestando a mesma atenção. Parabéns, vocês estão prestando atenção. Está parecendo uma miçanga agora, tudo coloridinho. E agora, quem que é o último que está faltando? esse de baixo aí. O x ao quadrado mais 4. Agora eu vou derivar x ao quadrado mais 4. Certo? Isso aqui vai dar 2x. 2x. Então, vezes a derivada disso, que é 2x. Olha que maravilha. Isso tudo a gente pode juntar, se quiser, de uma forma mais apresentável. Ó, em cima, ó, esse menos. Vamos começar a dar umas limpadas na vida aqui. Ó. Esse menos com esse menos se anulam, certo? Então o negócio continua positivo. E em cima, o que a gente tem na parte superior? Esse seno e esse 2x, correto? Alô? Correto. Correto. Obrigado. Então, ó, vai ter 2x vezes o seno desse negócio aqui. 1 sobre x ao quadrado mais 4. Certo? Embaixo. O que sobrou embaixo? Obrigado, filho. Ó, tem esse 2, tá embaixo. Tem essa raiz vezes ela mesma. Vai dar ela ao quadrado. Aí eu posso cancelar a raiz, certo? Aí sobra cosseno de 1 sobre x ao quadrado mais 4. Tudo bem? Sim ou não? Professor, por que Não, cancelou a doutor, raiz aí? Oi? Pode perguntar, Pedro, é a mesma dúvida. Por que cancelou a raiz embaixo? Ah, ó, vou colocar vou colocar aqui do lado. Raiz desse cosseno vezes a raiz do cosseno, certo? As duas são iguais, não são? Sim. Tá, agora eu entendi. Então eu tenho. Quando eu estou multiplicando coisa com a mesma base de potências, eu mantenho a base e somo os expoentes, né? Então aqui isso aqui é meio, esse outro aqui também é meio, mantém a base e soma os expoentes. Fica o cosseno. Ou, se preferir, esse vezes esse vai dar cosseno ao quadrado. Aí isso aqui cancela. Assim ou assim. O fato é que sobra só o cosseno. Alguém se perdeu aqui? Alô? Acho que não, professor. Acho que agora todo mundo
Acompanhou. Uhum, obrigada. O que mais que falta aqui embaixo? Sobrou aqui embaixo. De verdinho aqui, né? Então, x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Opa. Dá para melhorar? Dá, sempre dá. Esse 2 cancela com esse 2. Esse x e esse x quadrado não. Seno sobre cosseno. O que é isso aqui? Tangente. Tangente. Então, no final das contas, ó, não precisava entender. Tudo bem. Espera aí. Ó, vou pegar isso aqui. Ô, professor, isso daí daria tangente de 1 sobre x ao quadrado mais 4, já que eles têm o mesmo ângulo, em teoria. Muito bem. Ó, vou pegar isso aqui. Só um pouquinho. Deixa eu só ajustar isso aqui para a gente ver. Cara. Ó, nesse caso, deixa eu apagar isso aqui. A gente estava com isso aqui, certo? O que acontece aqui? Vem cá. Cara. Ó. O que está sobrando aqui, ó? Em cima eu tenho esse x, embaixo eu tenho esse x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Esse seno e esse cosseno, eles têm o mesmo argumento. O argumento dos dois é igual. Seno sobre cosseno é tangente. Então, isso aqui vai dar a tangente desse negócio aqui. Tudo bem? Daqui não dá para ir mais. Aqui acaba. Mas esse é o tipo de exercício que faz com que você entenda e acostume a sua mente a derivar essa regra da cadeia. Isso é o típico exercício teórico só. A finalidade de um exercício desse é fazer com que você desenvolva o seu raciocínio em relação a entender o que é a regra da cadeia. Entendeu? Partindo dessa função aqui, você tem que saber identificar todo o encadeamento de funções e ir derivando cada uma delas. Então, assim, é importante decorar aquela tabela de exercício, aquela tabela de derivados, aquelas regras todas. No fundo, para quem estuda minimamente, você não precisa decorar aquilo. Deixa essa tabela do seu lado e vai usando a tabela. Daqui a pouco você está fazendo sem olhar a tabela. Tá bom? Esse é o ponto. Professor, em tese dava para fazer isso daí por limite, né? Sim. Você tem que fazer... Não. Não. É só para a gente ter uma ideia do tamanho da encrenca. F de x mais h menos... F de x sobre h, com h tendendo a zero, sendo que a minha F de x é o ln. Isso aqui ia ficar bonito, da raiz do cosseno de 1 sobre x ao quadrado mais 4. Esse x mais h que aparece aqui,
Ele vem aqui, ó. Praticamente é humanamente impossível você fazer isso aqui sem saber das regras da cadeia. Por definição, deve dar para fazer, mas eu jamais me arriscaria a fazer isso. Mas em teoria, sim, dá para fazer. Certo? Nem a pau que eu vou fazer uma coisa. Beleza? Isso aqui é desumano. Isso aqui não, isso aqui é legal, bonitinho. Isso aqui é bacaninha, isso aqui é carinha feliz. Isso aqui, Deus me livre. Certo? Até aí? Ó, vamos falar de avaliação? Não, relaxa, gente. A avaliação é um negócio gostoso. Vocês já estão sendo avaliados o tempo todo. Deixa eu perguntar uma coisa. Por favor, manifestem-se. De preferência, vocês ficam escrevendo as coisas. Manifestem-se, abram seus microfones para a gente conversar um pouco. Gostoso para você. Não, o dia que vocês entenderem o que é o processo de avaliação, vocês vão ver que vocês vão querer. Certo? Eu sempre quero ser avaliado. Inclusive, eu vou mandar para vocês um formulário. Vocês receberam o formulário da coordenação sobre as disciplinas, né? E eu ainda não olhei o meu, não deu tempo. Eu queria ter olhado para a aula de hoje, não deu tempo. Mas depois eu vou fazer um meu com as questões que eu julgo que são importantes para a minha disciplina, para vocês me avaliarem, tá bom? Seguinte. Quando a gente começou a disciplina, a gente só fez uma aula, né? Depois descambou tudo. A Cassandra começou a usar um pouco a aula, depois a gente não se falou mais, né? Mas a gente tinha o processo de avaliação, a gente tinha uma parte que era de trabalhos e uma parte que era de provas. Era mais de uma. Nos trabalhos, eu tinha falado com vocês, me corrijam se eu estiver errado, a gente ia ter os questionários, a gente ia ter exercícios semanais, a gente ia ter Khan Academy, a gente ia ter um trabalho referente às provas e a gente ia ter produção de material, que seriam vídeos. Eram esses os trabalhos que a gente estava propondo para a disciplina. E nas provas, a gente ia ter P1 e P2. Quer que eu comentário aqui? Certeza que agora vem o vídeo. Eu achei que só matemático lê esse pensamento, mas pelo jeito não. Isso aqui foi o que foi proposto no início. Certo? No início era isso. Eu não lembro
o quanto tinha de porcentagem de cada uma desses itens. Alguém lembra? Professor, eu tenho anotado. O senhor quer que fale? Então, pode falar, por favor, Liz. Trabalho referente à prova era 25%. Aqui era 25%. Isso. Questionário 15%. Questionário aqui. Semanais 20%. Khan Academy 20% também. E produção de conteúdo 20% também. Tá, isso aqui totalizava 100% da nota de trabalhos. Cada uma das provas era 50%? Você tinha colocado que era... Eu não sei, agora eu fiquei em dúvida do que a gente decidiu no final, mas você tinha colocado 50-50 ou 60 para prova e 40 para trabalho. Ah, não, mas Você eu tinha falo... definido que era 50-50 se a média fosse maior que 4. Ah, sim, Algo assim, mas sabe? as provas, só entre as provas era metade cada uma, né? Isso. Isso, aí depois a nota final é que tinha duas formas de calcular, né? Que era a nota de prova e a nota de trabalho. Era apenas 50% cada uma, ou então seria 60% para prova, 40% para trabalho. Opa, agora não tem dividido por dois. Certo? Era uma ou outra dependendo, lá a gente já tinha colocado uma condição. Certo? Certo. Bom, esse aqui era o mundo onde a gente estava todo mundo junto, se vendo toda semana, eu olhando para a cara de vocês, vocês vendo na minha cara. Esse mundo não existe por enquanto. Então, eu tenho uma proposta para fazer e pelo jeito não vai ser tão cedo também. Com certeza esse semestre a gente vai acabar o semestre assim. Acho muito pouco provável que a gente volte esse semestre a ter aula presencial. Então, eu vejo o seguinte: o que a gente está fazendo hoje? A gente tem a presença está contando nota, né? Vocês, assim, está contando nota. Eu estou contando as presenças. O questionário que está acontecendo. A gente tem o Khan Academy. A gente tem as listas. E, por enquanto, é só. Certo? Por enquanto, é isso que a gente tem. Essas são as atividades em relação aos trabalhos que vocês estão fazendo. A gente precisa de uma atividade para as provas. E é justamente aí que eu gostaria de ver com vocês, de propor para vocês que cada prova fosse justamente a produção de um vídeo. Profundeza do inferno. Coitado do Khan Academy. Vocês não estão sabendo usar o Khan Academy, isso sim. Por isso que vocês estão falando que é da profundeza do inferno. Gente, com o tempo vocês passam a gostar do Khan Academy, vai por mim. É só usar direito que você vai ver só como que ele é bom. Meu pai 2, meu pai 3. Bom, a questão, o que eu estou querendo propor para vocês é que no lugar das provas, em vez de eu mandar uma prova para vocês fazerem, a gente vai produzir um vídeo sobre o conteúdo de cálculo.
Isso aqui vai ser em dupla. Ô, professor, Oi, qual que é a média da faculdade? a média é 5. Ah, firmeza. Vejam só, vocês estão com Eita, que coisa que subiu. Vocês estão vivenciando algo que a gente nunca vivenciou, certo? Que é, vocês estão praticamente se auto... Espera só um pouquinho. Quê? Vocês praticamente se autoavaliam na minha disciplina. Nas outras disciplinas eu não sei, também não me interesso. Na disciplina de cálculo, vocês quase que estão só se autoavaliando, certo? Por quê? Eu faço uma lista de exercícios. O que a gente faz juntos, em termos de avaliação, é o questionário. O Khan Academy, a própria plataforma já te diz se você acertou ou não, e você tem a chance de refazer até você acertar. Quer dizer, em tese, no Khan Academy, só não tira 10 quem não quer, ou quem não tem tempo, ou quem não se dedica um pouquinho a mais para tirar 10, porque no Khan Academy é para estar com 10. Você pode fazer quantas vezes você quiser, e eu não estou limitando o número de vezes e nem estou te penalizando por fazer mais de uma vez. Muito pelo contrário. Quanto mais vezes você faz, melhor você fica. Os exercícios semanais é que não está tendo um feedback de modo direto. O feedback dos exercícios semanais estão sendo de modo indireto. Eu disponibilizo o gabarito e, ultimamente, eu tenho disponibilizado um vídeo comentando o gabarito. Então, de posse dessas duas informações, você corrige o seu exercício semanal. De uma certa forma, isso aqui deveria te trazer uma certa maturidade pro assunto. Se você tiver com dúvida na correção ou na forma como você fez, você sempre deve me procurar. Tá? Bom, então você tem feito uma disciplina onde você é ainda mais o protagonista da sua aprendizagem. Né? Vocês estão muito responsáveis pelo que vocês estão aprendendo. Tá certo? O que eu estou querendo propor para vocês é que vocês se reúnam em duplas. O que pode acontecer é, no máximo, a gente ter um trio, porque se a sala for par, tem que ser dupla. Se tiver um número ímpar de pessoas, vai sobrar um, esse um vai ter que se juntar com uma dupla. Tá certo? E aí eu vou colocar para vocês as condições nas quais o vídeo deve ser realizado. Em termos de conteúdo e em termos de estética. Certo? Por questão do conteúdo, eu vou dividir o assunto todo em vários tópicos. Vários tópicos. E cada dupla vai falar de um tópico específico, não vai falar de tudo. Essa é a minha proposta. Certo? A estética, eu vou dizer lá o que precisa, assim, de que forma você vai ser avaliado por aquilo que você está apresentando. Então, aqui você vai ser avaliado pelo conteúdo do que você está apresentando. Eu vou dizer o que você tem que apresentar, e dentro desse tópico, a gente pode abrir para falar mais especificamente o que precisa constar no seu vídeo.
Para cada dupla vai ter um tópico diferente e, óbvio, vai ter mais de uma dupla falando do mesmo assunto. A estética significa, sim, pode usar como base todo o conhecimento que você tiver. O que você não pode, e que isso é muito fácil de ser detectado, é usar 4 teclinhas. Essas teclinhas aqui, ó, e essa, isso aqui é coisa para preguiçoso. Então essas teclinhas aqui não usa não, que fica feio, pega mal. Sabe assim, aquele tipo de, nossa, não, aquele cara lá dos que copia da internet, sabe? Fica feio. Sim, você pode pegar tudo que você tiver na internet, mas depois você pode usar tudo que você tiver na internet para se basear para construir o seu conteúdo. Certo? Tá? Essas teclinhas aqui, ó, não, isso aqui pega mal. A gente passa vergonha, né? É tipo, tipo umas pessoas que estão por aí que abrem a boca para falar e passa vergonha na frente das câmeras, sabe? Então, Ctrl+C, Ctrl+V é passar vergonha. Não faz isso não. Bom, então, ó, como é que ficaria? De hoje até segunda-feira, vocês formariam as duplas. Em que sentido, Yasmin, referência é bom? Nada não. Tá? Então, ó, hoje é dia 8. Até dia 11, vocês me dão as duplas. Agora eu entendi. Acho que você entendeu de quem está passando vergonha na internet, na frente das câmeras. Aí, vocês vão ter que é a linha do tempo, tá? Olhando o tempo assim. Aí, ó, isso aqui é segunda-feira. Uma segunda-feira, outra segunda-feira. 25/5. Aqui vocês entregam o vídeo. Vocês teriam 2 semanas para fazer o vídeo, produzir o vídeo. Na segunda-feira, dizendo quem é a dupla, eu já vou dizer qual é o assunto que a dupla vai falar. Tá? Dizendo quem é a dupla já vai ter o material que ele vai fazer. O conteúdo que ele vai preparar. Vocês vão ter 2 semanas para fazer isso. Aqui, eu vou pedir uma semana, eu não lembro que dia que vai dar depois disso aqui. Dia 1º. Dia 1º de junho, eu devolvo a nota para vocês do vídeo. Tá? A minha avaliação. E vocês vão ter, os alunos, vocês discentes, vão ter até 3 semanas para assistir os vídeos e fazer uma avaliação para os colegas. Cada vídeo, eu vou disponibilizar um formulário para você assistir o vídeo e avaliar o vídeo que você assistiu. A intenção aqui, nessa parte aqui, é que vocês assistam todos os vídeos, certo? Vão ser uns 20 vídeos, mais ou menos. E consigam avaliar se o que foi passado realmente foi feito de forma clara, você entendeu o que ele está fazendo, e principalmente se apresentou algum erro de conceito.
tá? É muito importante essa etapa no sentido de você aprender com isso, tá? E aí, por isso que eu estou dando um tempo longo para você poder ter tempo de fazer isso. Esse vídeo não vai ter mais do que 10 minutos, certo? Por isso que os conteúdos vão ser divididos e eu vou escolher um conteúdo que seja capaz de ser apresentado em 10 minutos. Bom, o que vocês acham dessa ideia? Sim. Professor, mas como seria, tipo, o vídeo? Assim, a gente teria que aparecer, a gente usaria um software, sei lá. Ou cada um por si? Isso. A dupla tem que estar óbvio. Eles têm que trabalhar. A ideia é que vocês trabalhem em dupla, né? E óbvio, não tem que aparecer a pessoa, né? Mas vocês precisam aparecer no vídeo, ou seja, nem que seja só a voz. Ao longo desse tempo que nós estamos aqui, vocês receberam vídeos em vários formatos. Tem o Ferreto, que usa uma mesa digitalizadora igual eu uso. Os vídeos dele são gravação da tela. Aquele outro professor carioca, Barbudinho, ele usa um quadro branco, né? Ele faz todas as aulas dele, vocês podem perceber, ele prepara um conteúdo que fica dentro daquele quadro. Ele só faz aquilo e a aula dele acaba. Ele não apaga e faz outro quadro, né? Ele programa o conteúdo dele de forma que ele consiga passar a teoria e dar um exemplo, certo? Dentro de um quadro branco. O pessoal do Me Salva e do Responde Aí, eles pegam o celular e filmam a mesa com a folha, e eles vão escrevendo na folha, e eles vão se programando para colocar a folha com alguma coisa já escrita, para colocar o gráfico, né? O pessoal do Responde Aí, eles são bastante dinâmicos nesse sentido, eles ficam sempre com gráficozinhos nas folhinhas e vão colocando e tal. E tem o tradicional quadro negro com o professor lá da Unicamp, que é uma aula, né, bem tradicional. Lógico que dessas todas possibilidades, eu imagino que a mais fácil para vocês é pegar o celular e gravar o papel na mesa e explicando o que vocês estão fazendo. Mas se você tem um quadro branco na sua casa, quer usar um quadro branco, pode usar. Se a sua parede você tem uma parede de quadro negro aí e quer usar, não tem problema. Isso é independente. O que é importante, e eu vou fazer um documento explicando isso para vocês terem isso tudo bem arrumadinho, o que está sendo passado, se está sendo passado de forma clara, e se eu consigo ver o que está sendo passado. Não precisa ser a questão, a estética não é em relação à beleza, mas é em relação a tá legível, tá fora de foco, tá muito longe, eu não estou conseguindo ver o que está sendo escrito, né? Então essas coisas que são importantes. A produção do vídeo também não é o essencial, assim, não é o fundamental. Você vai ter vinheta de entrada, você vai ter mudança de um para o outro, essas coisas não é o essencial. Mas eu manjo muito de vídeo, eu gosto de fazer isso, pode fazer? Fique à vontade, vai ficar lindo, né? E isso só mostra capricho com aquilo que se faz. O que está sendo avaliado é o conteúdo e o quanto está sendo possível de entender o que está escrito ali. Então, a sua letra não precisa ser bonita, mas ela precisa ser legível. Nossa, mas a minha letra é muito feia. Faz letra bastão. Capricha, deixa tudo escrito antes, organiza as coisas. Certo?
Sim. Na questão das duplas, uma pessoa pode fazer, tipo, a outra fica indiretamente ajudando, ou, tipo, por exemplo, se eu faço nessa plataforma que você usa, as duas precisam aparecer falando? Sim. Os dois têm que contribuir para o vídeo. Não precisa ser os dois contribuindo da mesma forma, né? Uma vez que nós estamos cada um nas suas casas, se um de vocês tem um quadro branco e quer fazer a sua parte no quadro branco, não tem problema. O outro só tem o celular e só dá para fazer na folha, não tem problema, faz na folha. Pega esses dois vídeos, junta num só e me manda. Ah, mas eu não sei editar vídeo. O celular junta vídeo um com o outro e manda. Fácil. Mas YouTube está aí para isso. Eu vou deixar no material também um software gratuito de edição de vídeo. Ele também não é muito difícil de ser usado, aliás, é bem tranquilo. E, inclusive, eu vou deixar um vídeo do YouTube, que é um tutorial dele. Além disso, um software que grava a tela, para alguém que quiser fazer isso também pode fazer. E, enfim, algumas coisas para ajudá-los nessa produção do vídeo. Se todo mundo entender que daria para fazer dessa forma. Vamos lá. Questionamentos. Professor, quanto que Professor, Vai pode falar, lá. Ingrid. a porcentagem da nota agora, tipo, em cada tópico? Ah, verdade. Ó, a minha proposta é que as presenças valham 10%, os questionários 25%, Khan Academy 25%, exercício semanal 40%. Cada um desses vídeos, metade da nota de prova, e aí a gente só usaria isso aqui. Metade da prova, metade do trabalho. E aí, eu estou pensando em fazer o seguinte: eu sei que tem algumas pessoas que estão mais afastadas, algumas perderam alguns exercícios e tal. Então, eu estou pensando em disponibilizar novas listas de exercícios para você recuperar aquelas que você foi mal, você faz de novo e me manda de novo. Reabrir o Khan Academy para a alegria do Pedro, para você. É o Pedro que falou, né? Do que é do negócio do inferno. Quem que falou que era? Foi o Felipe. Foi o Felipe que falou? Quem falou que é? Foi o Felipe. Né? Reabrir a porta do inferno para vocês entrar lá de novo. E reabrir os questionários para quem está com presença baixa para responder os questionários e ter presença de novo. Certo? Então, seria. Doutor, mas quem tá normal, tipo, igual eu, tô normal no Khan Academy, eu preciso fazer tudo de novo ou não? Não. Veja, Não? Tá bom. Tá, beleza. todas essas reaberturas é para quem precisa melhorar suas notas. Certo? Quem está contente com a nota que tem, por favor, não faça, porque é só mais Tá, trabalho beleza. desnecessário. Tá? É uma chance de poder dar a oportunidade para todo mundo se recuperar. Sempre pensando na questão de que a intenção disso é que você aprenda, né? O Khan Academy, se você souber usar, essa aqui é uma ferramenta maravilhosa, até porque, à medida que você vai errando, a plataforma vai entendendo as suas dificuldades e ele vai te propondo assuntos para você estudar mediante os erros que você comete, né? Então, vale a pena se esforçar um pouquinho e tirar esse preconceito da plataforma. Aparecer no vídeo? Essa é uma pergunta já, mas acho que eu não sei se eu respondi, mas não precisa aparecer no vídeo. Professor, eu fiquei com duas dúvidas sobre Por o favor. vídeo.
Nós teremos 2 vídeos. É isso? E Um para aí. um para a matéria que a gente fez até agora e outro lá no Aham. semestre. Ah, tá bom. Tá? Um é agora e outro depois. Tá. E só a título de curiosidade, assim, pode fazer Sim. individual? Pode? Tá bom, obrigada. O individual, eu preferia que não. Porque Porque a ideia é fazer em dupla pra conversar com outra pessoa, ver o que cada um entendeu. É isso? tem duas razões pelas quais eu quero que faça, pelo menos em dupla. A primeira é essa, é de colocá-los para discutir com alguém, né? E a segunda é que, como eu quero que vocês tenham esse cuidado em assistir os vídeos, se a gente fizer individual, são 45 vídeos, o que dá 450 minutos. Meu 20, Deus. 20 vídeos já vai dar um tempão. Inclusive, por isso que eu estou deixando aqui para vocês um tempo grande para que vocês possam assistir esses vídeos. Isso seria como uma série da Netflix, você assiste 2 por dia. Entendeu? Você vai 2 por dia, você assiste em 3 semanas esses vídeos. Tá? Então essa é a ideia. Beleza. Obrigada, Para professor. não ter muito. Sim. Esses que a gente vai poder refazer, ele vai somar a nota para fazer uma média ou ele vai substituir? A ideia é que substitua. E se você não fizer e for pior? Fica como tá. Professor, mas esse dos questionários é para fazer se você não tiver feito. Se você fez, tá feito e é isso, né? Ou não? Olha, uma vez que ele também vale nota, eu entendo o seguinte: se você fez o questionário e tirou uma nota muito baixa, tudo bem refazer. Só não é honesto da sua parte você refazer sabendo, porque eu não vou mudar o questionário, já estou avisando isso antes. É o mesmo questionário. Só não é honesto da sua parte você ir lá e mudar a sua nota porque você sabe quais são as respostas. Mas se você não entendeu a resposta, então isso não é honesto da parte de quem fizer isso. Eu estou partindo do princípio, o meu princípio, de tudo que eu estou propondo para vocês, é que todo mundo é honesto. Se você não for honesto, você não está sendo honesto com você. Eu só não sei qual foi que eu fiz. Ah, não, veja bem. Lá aqui na sala de aula, se você vier aqui no material de apoio, você tem a planilha de acompanhamento das notas. Nessa planilha, na hora que a gente abre essa planilha, você consegue abrir essa planilha, você só não consegue mexer nela. Você tem todas as suas notas aqui, tá tudo aqui. Você tem a sua vida inteira aqui. Então você tá andando um pouco pelo Classon, hein? Te peguei, Felipe. Ó, aqui a gente tem. Eu inclusive, ontem. Essa aí eu nunca vi. Então, aquela que você pode editar é a da lista de exercícios. Aqui está o resultado delas, que inclusive eu atualizei que não estava atualizado. Então, ó, aqui vocês vão ver todas as notas que vocês tiraram no Khan Academy. Aqui, tudo que você já colocou, o que você não colocou está em branco. Essa aqui, ó, se eu apagar um nome aqui, ele volta, tá vendo? Porque aqui, essa planilha, se eu apagar, ela volta. Porque é lá na outra que você mexe. Aqui estão as presenças todas, né? E aqui estão as notas de todos os questionários. Então, você sabe muito bem quais são os questionários que você tirou nota baixa.
tá? Questionário por questionário. Vocês têm todas essas informações. A minha ideia é que vocês repitam aquilo que vocês foram mal com o intuito de aprender. Essa é a beleza do negócio e que é difícil de fazer. Entendeu? É que vocês possam fazer isso com o intuito de aprender o conteúdo. Tá? Eu estou dizendo, eu estou partindo do pressuposto que vocês estão sendo honestos com vocês, acima de tudo. Podemos fazer desse jeito? Sim, professor. Todo mundo concorda? Eu concordo, professor. Por mim tá top. Perfeito. Então, ó, próximas etapas. Eu vou deixar no Classroom, agora à tarde, uma outra planilha editável com os nomes de vocês. E aí, eu só peço o seguinte, ó, pega lá na planilha, no seu nome, no nome da sua dupla, e na frente você coloca o mesmo número para os dois. Então, quem for lá editar primeiro, não tiver ninguém marcado, você vai colocar 1 e 1, que vai ser a primeira dupla. O próximo que chegar, põe 2, e assim por diante. Como todo mundo vai estar mexendo na planilha juntos, só tomem cuidado para não usar um número que já tenha sido usado. Toma cuidado para fazer isso. Vocês vão ter de hoje até segunda para escolher suas duplas. Tá certo? Beleza? Professor, Sim. e você vai passar pra gente também as coisas, a plataforma pra gente gravar os vídeos e tal? Isso. Além dessa planilha, depois, até segunda-feira, não vou fazer isso hoje ainda, porque não vai dar tempo. Mas até na segunda-feira, eu vou colocar lá no Classroom um novo ambiente. Tá? Eu vou colocar aqui um novo ambiente que é sobre produção de vídeo. Vou criar mais um espaço aqui para produção de vídeo. E aí, ali eu vou colocando algumas informações que são importantes, os documentos de orientação e algumas dicas, né? Alguns sites ou alguns softwares, alguns tutoriais que eu já vi no YouTube para auxiliá-los. Tá bom? Mais alguma dúvida? Acho que agora é só almoçar, professor. Então agora é só bater o rango, né, mano? Só matar quem tá matando a gente. Valeu, professor. Tchau, tchau. Bom final de semana aí. Falou, Alessandro. Até mais. Valeu, cambada. Fiquem bem, hein? Tchau, professor. Bom final de semana, viu? Igualmente. Vamos com Deus. E vê se Tchau, não vai professor. passar. Tchau, prof. Valeu. Pro, Oi. eu tenho uma dúvida. Sim. A correção das listas, quando eu vou corrigir a minha, normalmente eu coloco as minhas justificativas mais baseadas na teoria. E aí, quando você corrige, você faz o cálculo, e eu esqueci de pôr o cálculo, mas eu posso considerar alguma coisa por eu ter acertado a teoria, mas não ter colocado o cálculo? Me fala de um. Eu vou fazer assim, Karine, eu vou dar uma olhadinha. Eu vou abrir as suas listas para ver o que você está falando. E aí eu te dou um feedback disso. Pode ser? Tá. Eu acho que isso aconteceu mais nessa última lista. Na última agora? É.
Tá, eu vou dar uma olhadinha e aí eu te dou um retorno. Acho que eu prefiro fazer assim. Tá bom? Obrigada, Pro. Vai lá.